Boa noite. Obras poderosas, coisas maravilhosas, espantosas e as curiosidades da Bíblia, né? É muito bom saber de tudo um pouco, principalmente em se tratando de ter fé. Mesmo que seja muito pequena, temos que ter por respaldo a Bíblia. A base do cristão é a Bíblia. O Velho Testamento serve para dar-nos uma ilustração do que aconteceu no passado, mas a base mesmo é o novo, né? O fundamento hoje é o novo. Então, 8º vídeo, obras poderosas. Vamos lá em Êxodo, o capítulo 13, versos 19 ao 22, depois o 24. Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente juramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e vós haveis de levar daqui convosco os meus ossos. Assim, partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar ou clarear e iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Não desaparecia de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Não tem versículo 24. O que se dá para ver isso? Que Moisés levou os ossos de José, né? Que virou rei do Egito, né? Abaixo de Faraó. E também, quando eles caminhavam, Deus sempre estava com ele, fazendo sombra e clareando o caminho deles durante a noite. Então, coisas maravilhosas. Isso é para se crer em Deus. O capítulo 14, versos 4, 21, 24, 25, 27 e 29. Eu endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Glorificar-me-ei em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Altíssimo, sou o Senhor. E eles fizeram assim. 21. Vamos lá, versos 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e fez do mar terra seca, e as águas foram divididas. No versículo 4, né, vemos que Deus motivou Faraó a ficar com raiva e irado. Deus endureceu ou não pôs entendimento, não quis que Faraó se convertesse à verdade ou, naquele momento, ao Deus de Moisés. E no versículo 21, acabamos de ver que um vento muito forte do Oriente puxou a água, né, fazendo assim aquela travessia do Mar Vermelho, todo mundo conhece, que foi, né, motivado por um vento, mas foi Deus que fez, separando as águas, dividiu as águas, mas teve aí um vento, né, para que isso acontecesse. 24 e 25. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, olhou para o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Embaraçou-lhes as rodas dos carros, das carroças, né? E fê-los andar dificultosamente, de modo que os egípcios disseram: fujamos de diante de Israel, porque
o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Mas Faraó não quis dar ouvido. Deus tinha assim endurecido o coração de Faraó, para que Faraó e outros mais visse o quão é poderoso esse Deus. Esse Deus pelo qual nós cremos, Deus de Moisés, de Abraão, de Isaac, Yahweh, Jeová, Yahová, né? O Senhor, Pai Celestial. Está assim de nome, mas o conteúdo da Bíblia é o que nos faz a chegar até ele. 27 e 29. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retomou a sua forma ao amanhecer, e os egípcios fugiram de encontro a ele. Assim o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. 29. Mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar. As águas foram-lhes tal qual o muro à sua direita e à sua esquerda. Detalhe, tem coisas que ainda tem foto, tem quadro que até hoje eles colocam até filme, uma terra sem essa coluna, sem essa parede, um mar, né? A abertura do mar teve uma muralha dos dois lados, a direita e a esquerda, né? Então ainda tem quadro, tem ilustração e tem também filmes que mostra como se tivesse secado o mar por completo. Não foi isso, foi realmente Deus fez ali um túnel maravilhosamente ali e eles passou. E aí é a verdade que a gente acredita hoje, que o muro, né, das águas ficou do lado esquerdo e direita, como se fosse uma grande muralha. Tem uns que gostam de inverter essas verdades para umas mentiras, né? Capítulo 17, 5, 6. Então disse o Senhor a Moisés: passa adiante do povo, eleva contigo alguns dos anciões de Israel, toma na mão a tua vara ou cajado, com ele feriste o rio e vai-te. Vamos lá, 6. Então viu que eu estenderei ali diante de ti, estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água para que o povo possa beber. Assim, pois, fez Moisés à vista dos anciões de Israel. Tocou na rocha, saiu água e abriu o rio Jordão também. Né? Moisés fez a travessia do rio Jordão também. Vamos lá para o versículo 11 e 12. Acontecia que, quando Moisés levantava a mão, prevalecia Israel, mas quando ele abaixava, prevalecia Ameleque. As mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele sentou-se nela. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro de outro lado. Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. E assim prostrou José Abimeleque e o seu povo ao fio da espada. Era tão dificultoso a gente entender que o Moisés tinha que estar com a mão erguida. Era coisas que tinha que acontecer. Mas Moisés era usado como Deus e Arão como profeta. Assim está escrito desde o começo de Êxodo. Agora o capítulo 23, e o versos 28. Então, Moisés era visto como Deus e Arão como profeta. Enquanto Moisés ficava com a mão estendida, né? Doía o braço, ele abaixava, Abimeleque vencia a guerra. Enquanto Moisés ficava com o braço erguido, Abimeleque era derrotado. 23, 28.
Também enviarei na tua frente vespas, que expulsarão de diante de ti os heveus, os cananeus e os heteus. Deus sempre foi na frente do seu povo, enviando praga, mosquito, vespa, marimbondo, abelha, cobra, peste, diante de um povo quando era maior ou mais forte do que os hebreus. 24:18. Moisés, porém, entrou no meio da nuvem depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Dali, então, Moisés, quando voltava, ficava com o rosto transfigurado, parecia um anjo. Parecia um anjo, 24:18. Isso mesmo. 32, 27 e 28. De Números. De Êxodo. 32, 27 e 28. 32, 27 e 28. E hoje conseguimos concluir Êxodo, né? Do estudo, obras poderosas, maravilhas, sinais, prodígios, milagres. 27 e 28. Então ele lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um ponha a sua espada sobre a coxa e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um seu irmão, e cada um ao seu amigo, e cada um ao seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia cerca de 3.000 homens. No dia que Moisés subiu ao monte, voltando atrás desse revir, ele ficou 40 dias, 40 noites. O povo induziu Arão a fazer uma imagem para eles, um Deus para eles. O que aconteceu? Saiu o bezerro de ouro. Moisés fez assim com que o povo matasse, com que os levitas matassem os adoradores do bezerro de ouro daquela época.